Olá a todos, bem-vindos à nossa segunda sessão do Global Youth Climate Training Program da edição de 2024. É um prazer ter-vos todos aqui presentes hoje. Esta sessão vai ser dedicada à compreensão das mudanças climáticas. Temos excelentes oradores. O meu nome é Alex McGivern, eu sou a diretora do programa da parte da Oxford. Frederico, queres-te apresentar? Sim. Eu estou tão contente de estar aqui, estou muito entusiasmado. Muito boa tarde a todos, bom dia, onde é que vocês estejam. O meu nome é Frederico Pinamon Simon e venho da Tanzânia. Eu sou representante da African Global Youth Enjoy. Estou tão feliz de ter a vossa presença aqui hoje. Parabéns a todos por terem conseguido criar este evento. Alexis, passo a palavra, podemos avançar. Sim, como vocês já devem ter visto no programa, temos aqui algumas aprendizagens-chave. Primeiro, articular as diferentes formas de conhecer e compreender as mudanças climáticas, sumários de 5 aprendizagens e palavras-chave do relatório do IPCC. Também vamos ter a presença da Joy, que nos vai contar algumas técnicas para a narração de histórias sobre as alterações climáticas, e também vamos entender as diferentes técnicas que podem haver para aproveitar e reduzir o carvão da atmosfera. Vamos começar com o, o Freddy, que vai apresentar a nossa primeira palestrante. Depois vamos ter a Ethelene e o Tim Kruger, que é da Oxford Net Zero. Depois vamos ter, se tiver algumas questões, podem colocá-las no chat, na parte inferior do ecrã. Será um prazer também ver onde é que vocês estão a ouvir este evento. Podem colocar essa informação tanto no evento no YouTube como aqui no chat. Passo a palavra novamente para o Frederick. Muito obrigada. Antes de começarmos na sessão de hoje, eu gostaria de apresentar a nossa palestrante. Loza Bedding. Ela trabalha na Young como ponto de contacto desde 2023 e agora ela faz parte da equipa de coordenação global, trabalhando diretamente com o NFCCC. Também participou em negociações internacionais e também organizou eventos paralelos na COP28 e na Semana Africana do Clima para sensibilizar para a relação entre as alterações climáticas e a mobilidade humana. A Roa Lobai também é embaixadora para o clima na Connect for Climate, no grupo do Banco Mundial, e foi aluna da Young African Leaders Initiative, a YALI, como diretora executiva da Afric Climactive. Ela é co-anfitriã da Conferência Regional da Juventude de 2024 em Marrocos, e através destes espaços que eu agora mencionei, ela tem conseguido estabelecer e implementar estratégias para poder trabalhar com todas as partes involucradas, envolvidas, interessadas para abordar a migração como resultado do clima em África. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Espero que vocês desfrutem destes próximos 10 minutos. Eu quero falar eh, sobre as mudanças climáticas. Porque é que está toda a gente a falar sobre a juventude e as mudanças climáticas? Podemos ver que a juventude atual é a próxima geração dos líderes climáticos. E aqui neste mapa podemos ver a níveis percentuais a quantidade de jovens que vão fazer parte dessa população. Por exemplo, na África temos 15% da população jovem, a África temos, na Ásia temos 29% da população jovem. São estes que vão ser os líderes de amanhã. A juventude tem sido, ao longo da história, tão importante, em tantos movimentos históricos importantes. Por exemplo, próximo slide, por favor. Uh, a Young
a, a Young Research começou em 1992, na Cimeira da Terra do Rio. Depois passámos para a Conferência de Montreal de 2025. Em 2009 tivemos a Conferência das Partes em Copenhaga, que foi a primeira vez que foi anunciada e designada como observadores da COP. Em 2011 foi constituída finalmente como uma voz formal para as crianças e a juventude, tem todos os processos relacionados com a UNFCCC. Portanto, a juventude é uma parte integrante e histórica de todo o movimento da IANCO. Próximo slide. Ok. Se me perguntarem se estou interessada em fazer uma mudança, como é que eu posso fazer isto? Eu vou-vos dar 6 exemplos de como podemos estar envolvidos em todo este ambiente, onde nos podemos envolver na ação climática. Em primeiro lugar, temos que falar da força e o poder que têm as redes sociais. Temos Instagram, TikTok. Muitos de vocês utilizam estas redes sociais. Como é que podemos fazer? Podemos utilizá-las de uma forma inteligente para receber informação sobre diferentes temas. Não digo que seja uma arma, mas pode ser um meio de impacto. Podemos, por exemplo, fazer um live ou assistir a um live no TikTok para ter informação sobre alguns temas. Temos que ser conscientes e estar bem sensibilizados para a força das redes sociais e também a forma como contamos e narramos as nossas histórias nas redes sociais. Podemos utilizar o Instagram de uma forma inteligente para sensibilizar em relação às mudanças climáticas. É uma ferramenta muito poderosa. Outra das estratégias também é através da educação e da sensibilização. Atualmente temos uma oportunidade inigualável e única na história do clima. Temos Google, por exemplo, temos muitas organizações que trabalham para a educação, ou na área da educação. Há muito material, artigos, livros com informação sobre as mudanças climáticas. Então, a informação está em qualquer lado, realmente. É fácil saber e conhecer o que está a acontecer. Igualmente, o apoio e a influência política são muito importantes. Nós somos agentes que podemos influenciar as políticas, podemos influenciar o diálogo global. Há um espaço para ouvir os jovens. Por exemplo, na COP29, eu tive um espaço próprio para poder falar com as pessoas. Eu estava numa sala, estava cheíssima, com quase 1000 pessoas. Então, nós podemos falar, podemos fazer-nos ouvir, e isso é fundamental. Também existem muitos movimentos de base, de líderes comunitários. Esta foto é de um projeto que estamos a trabalhar no Uganda. Trata-se de uma rede de defensores climáticos do Uganda. Estamos a fazer plantações de árvores. Também estamos a fazer uma campanha de sensibilização relacionada com a utilização do plástico e também podemos estamos a fazer vários tipos de atividades dentro da comunidade. Por último, temos aqui a inovação, podemos falar sobre a inovação e o empreendimento. Eh, São boas iniciativas em prol do clima, existem muitas iniciativas novas. Todos os dias há coisas diferentes que podemos encontrar, de um dia para o outro. eh, Podemos conhecer, ter tanto conhecimento que de um dia para o outro quase que nos podemos transformar em cientistas e poder ter um impacto. Em relação a tudo o que tem a ver com esta grande área das mudanças, do que é o contexto da mudança climática, há muitas áreas que fazem parte. Há muitas áreas que são absolutamente transversal, como podem ver neste desenho. Não se preocupem, é perfeitamente normal ter algum debate sobre a interseccionalidade.
Quando falamos sobre este problema, há tantas questões que entram aqui, o género, há muitos problemas, por exemplo, e tudo está interrelacionado. O género, o clima, o poder da mulher, história, geografia. Por isso, quando falamos das mudanças climáticas, é uma questão interdisciplinar. Quando falamos de mudanças climáticas, não podemos falar só de uma coisa, temos que ter em conta muitas variáveis que fazem parte das mudanças climáticas, por isso, obviamente, a biodiversidade, podemos falar de educação, natureza, arte, biodiversidade. É preciso ter em conta muitos fatores, muitas áreas, muitos contextos. Também existe a interseccionalidade na ação climática. Então, quando nós nos referimos aos movimentos dos jovens, existem muitos grupos que já estão a entrar nestes temas. Por exemplo, a comunidade LGBTQ+, que defende a diversidade, e qualquer pessoa, qualquer jovem pode fazer parte do grupo no qual se sinta mais representado. A questão aqui é criar alianças entre as gerações, ou seja, o, poder utilizar um poder hoje para ter resultados no dia de amanhã, no futuro. Não podemos estar agarrados ao passado, temos que estar a pensar no futuro, mas temos que criar e estabelecer relações com também as gerações passadas, porque afinal de contas eles são as nossas histórias. É muito importante conhecer de onde vimos, as gerações anteriores conhecem muito bem o ambiente e temos que saber trabalhar com eles. São científicos, afinal de contas. Então, precisamos dele, é a conclusão, como é óbvio, e podemos trabalhar em conjunto com eles. Realmente trata-se de tecer uh, vínculos com gerações passadas e futuras. Eu sei que a maior parte das pessoas que me estão a ouvir são jovens. Tenham em conta que não somos não somos assim tão jovens, podemos fazer a diferença. Temos força, temos que um, pensar das nossas infâncias e saber que os jovens de agora, os mais pequenos agora, podem fazer a diferença. Temos que deixar um planeta saudável para as nossas infâncias, para as nossas crianças. Esta é a informação que eu gostaria de partilhar com vocês. Que maravilha! Muito obrigada por esta informação, esta apresentação tão profunda. Muito obrigada, Roa. É tão bonito ter aqui a tua presença. Deste muita informação sobre como fazer parte deste movimento, de como é que a juventude pode fazer parte da ação climática. E eu gostaria de apresentar o próximo palestrante, John Lang. Ele vai nos falar sobre o último relatório do IPCC, o IPCC 6. O John Land dirige o Net Zero Tracker, um projeto de consórcio internacional liderado pela SIU, e é especialista na comunicação da ciência e da política climática. O público é um advogado neozelandês, também dirige o Environmentalist, que é um blog de comunicação sobre o clima, o Council of Climate, que é uma empresa de consultoria em matéria de sustentabilidade, e o Kiwis in Climate, um grupo não partidário de neozelandeses internacionais que fazem parte, envolvidos no assunto do clima e domínios conexos. Ele tem um mestrado em Direito, em Política e Ciências da Terra, da UCL, e licenciaturas em História de Direito da Universidade de Otago. Não sei se disse bem estes nomes, eu peço desculpa se a minha pronúncia não foi a mais correta, mas bom, John, podes partilhar o ecrã e contar-nos? Muito obrigada pela apresentação. A verdade é que nunca tive uma apresentação tão bonita. Muito obrigada. Bom, então, eu dirijo o Net Zero Tracker.
Mas no meu tempo livre também gosto de explicar as políticas climáticas e a ciência climática ao público. E eu acho que estas infografias são uma excelente forma de passar a informação. Então, hoje vou dar-vos uma pequena viagem, uma turnê por esta infografia e explicar o relatório IPCC. Em primeiro lugar, quero falar-vos sobre o que é o IPCC. É um corpo de representativos governamentais da União, das Nações Unidas, de especialistas em clima. Temos aqui vários painéis, como podem ver, que proporciona muitos relatórios, muita informação, atualizações sobre o estado das mudanças climáticas. O estado do clima é intergovernamental, pelo que requer o aval de todos os governos que fazem parte. O que é que isto significa? Que os governos, como têm que avalar o relatório, não podem ignorar os dados que esse relatório contém. O IPCC trabalha com milhares de cientistas de todo o mundo, todos eles contribuem para a elaboração deste relatório. Há as investigações que são realizadas e que dão origem a este relatório são feitas por centenas de pessoas em todo o mundo. Aqui o primeiro ponto fala-nos sobre a ciência da mudança climática. O segundo ponto fala sobre os impactos das mudanças climáticas nos sistemas humanos e nos sistemas naturais. O terceiro ponto fala sobre as possibilidades de mitigar, reduzir as emissões e retirar o CO2 da atmosfera. Fala sobre as opções que temos para mitigar e reduzir as emissões de CO2. Aqui temos um círculo azul, como podem ver, e a palavra síntese, resumo. O IPCC este relatório é um resumo destes três relatórios, destes 3 pontos apresentados. Eu quero falar sobre este ciclo de relatórios que temos agora, porque também vão implicar a existência de outros relatórios especiais, por exemplo, foi publicado o relatório sobre o aquecimento global de 1,5 graus de aumento. Conseguem ver esta parte? Este é o ciclo do relatório 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui podem ver um cronograma dos relatórios já publicados do IPCC. Podem ver quando é que se fundou, 1988, e como foi sendo publicado ao longo do tempo. É muito importante também referir que este relatório é realmente um resumo, um catalisador de toda a ação climática. É aqui que se baseia esta ação climática, nesta informação que é proporcionada pelos cientistas. Entre 2012 e 2013 foi publicado o quinto relatório de evolução, um catalisador, um verdadeiro catalisador da ação climática. E em 2018 foi publicado o relatório especial sobre o aquecimento da atmosfera de 1,5 grau. Falou-se também sobre os objetivos de emissão net zero, e a partir daqui, desta publicação desses últimos 2 relatórios, a ação climática tem sido intensificado. Esta imagem aqui é mais global. Vamos continuar aqui a ver o resumo. Esta é uma imagem, uma visão geral do que nós temos. Estamos a viver, estamos no cúmulo de impactos climáticos muito negativos, temos muitos riscos, mas também temos oportunidades que podemos agarrar. Quero-vos mostrar várias partes, várias secções e também os efeitos que poderia ter
o Net Zero, também temos que falar sobre a adaptação à mudança climática, que isso é fundamental, e também quero-vos falar sobre as soluções que estão aqui presentes agora. Aqui do lado esquerdo, podem ver aqui no fundo uma face, não é? Uma cara humana aqui de lado. Um pouco uma forma simbólica de mostrar o quão importante é a ação climática para a raça humana. 3,5 mil milhões de pessoas vivem num contexto de ameaça e 6 mil milhões podem viver nesse contexto até 2100, portanto vai duplicar esse valor. Já ouviram falar sobre a Katherine Hayhoe? É uma excelente comunicadora. Usei essa estrutura aqui da Catherine. O mundo está esquentando porque o dióxido de carbono e outros gases estão causando isso. Isso está se espalhando na atmosfera, em toda a atmosfera e pelos oceanos. Vemos que os seres humanos emitem 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono anualmente, e isso é equivalente a quase 863 mil Titanics. E desde 1750, tínhamos emitido apenas 2.500 bilhões de toneladas. Aqui à direita, vocês podem ver o aquecimento hoje. Já subimos mais ou menos 1,2 graus desde alguns anos atrás. E descendo um pouquinho, vocês podem ver que essa é a série que estamos analisando. E em 1850, o início da industrialização e um grande aumento da emissão na atmosfera. E estamos em temperaturas muito mais quentes do que já experimentamos antes. E a atividade humana muda o uso do oceano, da terra. Vemos 100% de aumento relacionado às atividades humanas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é apenas uma visão geral, mas mostra que as variações naturais não estão gerando essas mudanças, são sim as ações humanas que estão gerando as alterações climáticas. De novo, não vou entrar em detalhes, mas tem tudo a ver com os gases que estamos emitindo na atmosfera. Aqui vemos alguns tipos, uns isótopos de carbono. O impacto é esse aquecimento da troposfera, inclusive. Eu vou pular um pouco essa parte porque talvez fiquemos sem tempo, mas o aquecimento global é ruim. Vemos diversos cenários complicados. Com o incremento da temperatura, essas mudanças que afetam a saúde humana estão também aumentando. Se você quiser mais detalhes sobre isso, eu posso compartilhar outros gráficos e podemos olhar de uma forma mais completa. Vou colocar esses links no chat. Aqui é uma informação muito importante. Na Terra,
o aumento da temperatura é um pouco maior do que no oceano, e nós vivemos na Terra. Já estamos chegando mais ou menos em 1,7 graus Celsius, e no oceano apenas 0,9. O oceano absorve cerca de 25% das emissões de gás carbônico, o que faz também esse aumento da temperatura. E muitas mudanças nessas centenas de anos, aumento do nível do mar, que em algum momento vai se tornar irreversível, o recuo das geleiras, podemos ver outras alterações também químicas no oceano. Com relação ao gelo, esse aumento constante da temperatura vai se tornar irreversível para a retomada dessas calotas tão importantes para a manutenção da temperatura da Terra. O aumento do nível do mar nesse na mudança do milênio não apenas leva a riscos de alagamento, mas vai tornar alguns eventos climáticos de 20 a 30 vezes mais frequentes. É um cenário de alto impacto e a elevação do oceano tornará isso muito mais instável. Se virmos aqui, se houver um corte grande das emissões, isso pode ser revertido. Bom, algumas boas notícias. Nós sabemos como resolver a mudança climática. As ferramentas que temos estão disponíveis. Depende só de uma mudança agora e da forma como as sociedades vão cortar as emissões. Essa linha do tempo, eu, vocês vão ter a oportunidade de ver em mais detalhes quando eu compartilhar o link, mas descendo, vemos caminhos bem diferentes dos humanos, dependendo do que decidirmos fazer. Se cortarmos as emissões até 2030, podemos ter um futuro diferente porque vamos estabilizar a temperatura. Se não fizermos isso, vamos ver aqui que o aumento da temperatura vai continuar e vai durar muito tempo. Usando uma analogia para dizer o que precisamos fazer, atualmente estamos enchendo a nossa banheira rapidamente com as emissões de gás carbônico. Vemos aqui que precisamos ter estratégias de remoção desse CO2. Não estamos removendo em escala e em breve vamos ter uma palestra especialmente a respeito disso. Estamos causando esse distúrbio no ciclo. E qual é a melhor forma de remover CO2? Primeiro, cortar as emissões até 2030. Então, aqui está a fórmula. Cortar pela metade as emissões até 2030, chegarmos a carbono zero até 2050 e manter essa redução de uma forma forte a partir daí. Vemos que o CO2 que se acumulou na atmosfera causou tanto dano e isso de fato levou a esse aumento da temperatura. Principalmente também cortando os combustíveis fósseis. Vemos o orçamento para o CO2 versus
a disponibilidade de combustíveis fósseis. Então, precisamos cortar o uso desses produtos, carvão, óleo, gás, até 2030 e também, principalmente, até 2050. As finanças também, pelo carbono zero, precisam aumentar. Está a um sexto do que precisaria ser. Precisamos aumentar esse fluxo. E os países em desenvolvimento precisam desse apoio. A descarbonização ao redor do planeta, em termos de PIB, é o custo. Não deveria ser visto como um custo, mas sim como um investimento. É mínimo, 0,04%. Também a respeito da remoção de CO2, vamos ver mais em detalhes em breve, mas é algo imprescindível. Um ponto aqui é que isso precisa ser testado em escala. Eu vou passar essa sessão porque o Tim vai nos dar mais detalhes durante a palestra dele. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar é 1,5 ou 2 graus. Não conseguimos retornar a partir disso, mas conseguimos fazer essa remoção do CO2. É algo custoso, mas é uma possibilidade. A transformação e a adaptação são essenciais. Aqui vemos as nações que mais emitem ao redor do mundo e os maiores emissores contribuem menos com a solução para isso. Então, essa adaptação de tecnologias e infraestrutura, de novo, não vou ter tempo para entrar em detalhes, mas eu vou mostrar esse infográfico que mostra esse desenvolvimento resiliente com relação ao clima. E falar sobre adaptação não é suficiente. Precisamos mitigar nesse momento para tentar conter os problemas. Mas certamente resolver isso agora vai evitar muitos outros problemas do futuro. Se vocês querem entender mais sobre esses problemas e essas perdas, tem tudo a ver com o aumento do nível do mar. Enfim, as soluções estão disponíveis, existe possibilidade de mitigação, e isso de fato pode levar ao corte de metade das emissões. São opções que temos, e apenas para deixar claro, o IPCC não fala sobre isso, mas eu faço essa analogia com essas vasilhas de frutas. São as frutas que estão mais ao alto e as que estão um pouquinho mais embaixo. Então, reduzir o desflorestamento, a troca de veículos por veículos elétricos
E lá mais para cima vemos essa redução das emissões de agricultura, bioeletricidade, enfim, outras opções. Precisamos de governança climática, precisamos dessa capacidade institucional para ter um aumento de fluxo de investimento nessa área. As emissões de CO2, essa curva está mudando. Vemos que já conseguimos evitar um futuro muito pior. A energia limpa se tornou já mais barata e várias coisas avançaram. Vemos também que os veículos elétricos foram adotados, as baterias também para esses carros tiveram uma queda em seu custo. Podemos ver aqui o gráfico de adoção dos carros elétricos. E tivemos uma grande adoção deles. E, por último, temos duas variáveis que vão determinar quão severo será esse impacto para a civilização. E os dois são incertos. Ter um sistema que responda ao volume de emissões de CO2 e qual é o volume de emissões que toleramos na atmosfera. Muito obrigado. Incrível, muito obrigado. Muito obrigada, John. É muito importante ver a ciência sendo comunicada de uma forma muito clara. Muito obrigada a você. E para quem não sabe, eu e o John trabalhamos juntos em vários projetos e é sempre muito bom ter alguém do time conversando sobre esse tema e trazendo esses assuntos importantes. Obrigada. Agora, o próximo passo, temos a Joy Lee, ela é jornalista, produtora e correspondente, e ela vai falar conosco hoje sobre storytelling nas informações climáticas. Ela trabalha na intersecção entre meio ambiente, clima e igualdade social. Ela é chefe editorial do Earthrise Studio, onde expande a narrativa climática e defende diversas perspectivas e ferramentas para contar histórias. Ela faz parte do desenvolvimento inicial de diversas equipes da Al Jazeera, como Virtual Reality, fez filmes e documentários 360. Ela também é uma pessoa incrível e estamos muito felizes em tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigada por me receberem hoje. Deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Ótimo. Então, deixa eu arrumar as minhas coisas aqui. Gostaria de agradecer novamente por estar aqui, fazer parte desse encontro. Grandes apresentações até o momento. O John também falou dos fatos e a Roa nos contou um pouco da importância das mídias sociais nisso. Então, eu quero falar um pouco mais sobre esses detalhes. Eu quero dar uma apresentação inicial antes de começar, porque as questões que vemos quando olhamos as mudanças climáticas e tudo o que aprendemos até o momento, claro, se vocês tiverem interesse em storytelling, prestem atenção, vamos ficar em contato. É algo que está muito em foco e é algo que, de fato, precisa levar esse assunto um pouco mais mastigado para esse público jovem. Então, eu gostaria de dar algumas dicas do que aprendemos e uma
apresentação do Earthrise. Não sei se vocês já viram essa imagem antes. Ela foi tirada em 1968 na missão Apollo 8 para a Lua. A foto se chama Earthrise e foi uma das primeiras vezes que tivemos a oportunidade de ver a Terra do espaço. Representa um momento em que a nossa perspectiva nos ajuda a entender como estamos interconectados nesse ponto azul. E começamos 4 anos atrás e podemos ver como foi 2020, a pandemia global e os movimentos Black Lives Matter ao redor do mundo. Então, o Earthrise começou como uma resposta para essa desigualdade social que víamos ao redor do mundo, vendo também que está tudo muito ligado com os fatores climáticos, em tempos em que as pessoas estavam se movendo online, circulando, e como nós poderíamos contribuir com essa conversa. Nós contamos histórias para o Novo Mundo sobre como é que podemos explicar o que acontece e também tentar ajudar e movimentar o nosso público, as pessoas que leem o nosso conteúdo, para que possam pensar e repensar nas soluções que precisamos para poder lidar com os desafios existentes hoje. Só para dar um pouco de contexto sobre o quão importante é a narração das histórias, por exemplo, quando estamos a lidar com temas como a mudança climática, percebemos que os responsáveis políticos, os cientistas, a comunidade científica também atuem, mas também precisamos de pessoas que contem histórias, contadores de histórias para chegar às pessoas, para passar essa informação. Porquê? Porque as pessoas lembram-se das histórias, de uma boa história, 22 vezes melhor do que um outro facto aleatório. Se nós somos capazes de moldar bem uma história, criar uma história, são capazes de podem informar a cultura, que podem moldar os valores e podem ajudar também a eleger os nossos responsáveis políticos. E é por isso que nós estamos aqui, é este o nosso trabalho, é por isso que nós nos dedicamos à narração das histórias, a contar histórias, queremos chegar a um público global, já chegámos a cerca de 50 milhões de pessoas. Chegámos a um público global, online, de 2,5 milhões de pessoas, em vários canais, em diversos canais, e a nossa audiência tem entre 18 a 35 anos em 45 países. Estas são as pessoas que querem fazer parte do movimento da ação climática, que querem falar sobre as mudanças climáticas e que querem encontrar as ferramentas para continuar este diálogo, estas conversas sobre a ação climática. Já entrevistarmos diferentes pessoas, como Barack Obama, Cristina Figueiras, Sónia Guadalajara, pessoas importantes em todo o mundo. Eu acho que é muito importante mostrar como as pessoas estão a trabalhar dentro do âmbito climático e cada uma delas em diferentes áreas, desde diferentes lugares. Esta é a minha apresentação sobre o Earthrise. Quero explicar porque é que porque é que temos este trabalho. Eu volto sempre a esta situação do The Guardian. A música climática é a maior história que nunca foi bem contada pelo jornalismo. Já tem alguns anos esta situação, mas eu acho que os desafios continuam os mesmos. Hoje, as histórias que dizemos, a quem e como fazemos, não está a funcionar. Esta narração não está a funcionar. Se procurarmos a mudança climática no Google, estas são as imagens que aparecem para vos dar assim uma ideia, para dar uma ideia dos desafios com que nos deparamos quando queremos contar histórias.
Muitas vezes as pessoas acham que a crise climática é um tema abstrato, que é algo que está muito longe. As imagens que aparecem parecem de inteligência artificial, são gráficos, são os polares, mas não há aqui, não se vê qual é que é o impacto da mudança climática nas pessoas, nas comunidades, como é que podemos ver as coisas pelas quais estamos todos a atravessar, porque todos vivemos a ação climática, os problemas climáticos, de acordo com alguns estudos. Isto é obviamente muito complicado de quantificar, mas houve um estudo que demonstrou que 98% das histórias ambientais estão contadas num enquadramento negativo. Sabemos os titulares que vêm, que aparecem com todas as imagens sobre mudanças climáticas, são todas bastante negativas e mostram uma história bastante obscura para o futuro. Portanto, é normal que as pessoas se fartem destes titulares, não tenham vontade de os continuar a ler. Houve um inquérito feito a 10 mil pessoas jovens em todo o mundo, em 10 países diferentes. Metade desses jovens disseram que a humanidade está condenada, disseram que o futuro é assustador. E obviamente, quando olhamos para os mídia e as histórias que nós vemos, e sabemos que a juventude está constantemente a consumir este tipo de histórias online, o que é que podemos fazer quando as pessoas, quando os jovens sentem ansiedade perante esta informação, sentem que não podem fazer nada? A preocupação global sobre as mudanças climáticas nunca foi tão alta como agora. Portanto, as pessoas não estão sozinhas, realmente. Então, aqui há uma certa. Há uma lacuna a nível de percepção. A maior parte das pessoas subestimam de forma sistemática o apoio popular no que diz respeito à ação climática, especialmente nos Estados Unidos. 90% dos norte-americanos subestimam o apoio pelas políticas climáticas, porque acham que só cerca de 37% ou 43% das pessoas apoiam, mas o número é bastante superior, é quase o dobro, ou seja, estamos constantemente a subestimar a preocupação dos outros sobre este assunto. Por último, o último inquérito que foi realizado em relação às mudanças climáticas, que foi o maior, ah, teve como resultado que 80% das pessoas desejam ter uma ação climática mais forte, mais intensa de parte dos governos. As histórias climáticas não estão a chegar ao seu objetivo. As pessoas em todo o mundo estão preocupadas e nós não estamos a contar tudo. Nós estamos a contar a história toda. As histórias que nós ouvimos e vemos tem um aspecto negativo quando nós falamos sobre uma ação global climática, soluções climáticas. As histórias que nós lemos, vemos, o, o que nos estão a dizer é que nós não estamos a fazer o suficiente para travar o desenvolvimento das mudanças climáticas. O que é que nós vamos fazer para o futuro em relação ao clima? Existem três questões que eu quero mencionar aqui. Em primeiro lugar, a diversidade das histórias climáticas, as soluções e o empoderamento das comunidades que existe neste contexto em todo o mundo. Quero falar só sobre alguns exemplos na Earthrise, alguns exemplos de como é que nós contamos estas histórias, como é que nós narramos estas histórias para poder mostrar-vos como é que trabalhamos. Quando nós falamos sobre diversidade de histórias, falamos sobre isto que estamos a ver aqui, falamos sobre tentar que as pessoas se envolvam na ação climática contra as mudanças climáticas e por isso é importante contar histórias desde diferentes perspectivas e explicar também como é que as mudanças climáticas vão
afetar naturalmente a nossa vida diária e também depois quero avançar para questões mais complicadas, com mais informação científica e ao mesmo tempo temos que contar estas formas de uma forma agradável para que as pessoas possam desfrutar delas, para que não seja sempre algo negativo. Ou seja, como contar histórias de diferentes ângulos e perspectivas. Como é importante entender as mudanças climáticas hoje em dia, como as mudanças climáticas vão afetar as nossas relações familiares, por exemplo. Fizemos um trabalho com a BBC para falar sobre a saúde pública, por exemplo, e de como nós podemos conseguir o interesse da juventude em relação às mudanças climáticas, através da música, por exemplo. Fizemos uns trabalhos com eles, fizemos um trabalho com a Ellie Goldwing, ela é uma estrela pop bastante conhecida, e aproveitámos para, com ela, falar sobre a natureza. Este ano, 4 mil milhões de pessoas prepararam-se para votar este ano. Como é que nós podemos falar sobre isto? Isto, uh, uma coisa que mostra que a população quer que os governos tomem medidas contra as mudanças climáticas. Também, por exemplo, falamos sobre as pessoas que contam estas histórias. Falamos sobre os contadores de histórias, os jornalistas especializados nas mudanças climáticas, que estão sobretudo no hemisfério norte. Portanto, e isto já vai muito mais além do que é o simples jornalismo, não é? Há muitos especialistas, muitos cientistas que nos estão a ajudar também a poder, que nos estão a dar mais conhecimento, que nos estão a ensinar a nós, como jornalistas. Temos cerca de 1000 cientistas em todo o mundo que nos estão a ajudar, que nos estão a dar informação, e cerca de 0,5% deste número só eram cientistas, são cientistas que estão no território africano, o que é bastante preocupante. Porquê? Porque realmente o impacto do clima é elevadíssimo no sul, no hemisfério sul, em África, na Ásia. 3 quartos dos cientistas com os quais trabalhamos estão na Europa, Estados Unidos, América do Norte. Por que é que temos esta diferença? Temos que diversificar as pessoas que nos contam histórias, porque eles têm perspectivas diferentes ao viver em lugares diferentes do mundo. E, por último, queremos contar estas histórias também de diferentes comunidades, de diferentes sítios, que também tem a ver com o que eu disse antes. Queremos ouvir as comunidades que estão no Reino Unido, mas também as comunidades da Colômbia, por exemplo. Queremos falar sobre o tratado da indústria dos combustíveis fósseis e como fazer para que seja que os países possam cumprir. Então, queremos falar desde uma perspectiva que nos direcione para as soluções. Como é que contamos estas histórias? Queremos contar as histórias sobre o que também já conseguimos em todo o mundo, porque realmente em termos legislativos conseguimos muitas coisas. Por exemplo, no Equador há um referendo histórico que tem a ver com ah, a votação da população ah, para uma instalação ou não de uma plataforma de petróleo. E também temos outras questões que tiveram lugar na Colômbia. Conseguimos que a Unesco reconheça a cultura colombiana. Fizemos uma série com a Bloomberg, uma série que se chama Spotlight, cujo cada episódio fala sobre uma solução diferente. Por exemplo, árvores, ou o que é que significa que estejamos a plantar em todo o mundo diferentes árvores e como é que essa plantação de diferentes árvores pode ajudar a travar a mudança climática. Também fizemos episódios sobre os plásticos, sobre a revolução eletrónica, a tecnologia, a transição justa.
Sabemos que as inovações tecnológicas vão cada vez mais rápido, avançam cada vez mais rápido e por isso é uma questão, é um tema que temos que tratar, uma questão que tem que ser tratada. É obviamente que as soluções vão muito mais além do que a parte tecnológica apenas. Temos que olhar para o problema base que dá lugar às inovações. E, em último lugar, falei-vos sobre o empoderamento das comunidades que existem em todo o mundo. Isto significa o quê? Que as pessoas podem olhar para as nossas histórias como um espelho e desde aí, então, ganhar alguma inspiração. Existem ações individuais, existem ações coletivas que podem ser feitas. Então, as histórias que nós cobrimos incluem mulheres na Indonésia, que lideram as suas comunidades de jovens ah, para proteger as suas terras contra os incêndios florestais, os wildfires. Também falamos sobre as ativistas mulheres no Hawaii que tentam proteger as suas terras contra o desenvolvimento imobiliário e urbano. Também entrevistamos esta comunidade tão incrível no Peru que trabalha diretamente em colaboração com os cientistas para poder salvar as alpacas, que são um animal muito afetado pelas mudanças climáticas. Também estamos a realizar um filme sobre a Sónia Gonzaga, uma ativista de um povo originário, indígena, que entrou há 2 anos no Congresso como ativista indígena, feminista, brasileira e teve muita força, muita influência na política brasileira. Ela foi nomeada pelo presidente Lula como ministra dos povos indígenas, originários. É uma história muito bonita, é uma história muito forte que podemos ver pelas comunidades também da América Latina. E podemos ver como esta história depois se relaciona com aquilo que nós estávamos a falar, e por isso é tão importante que a nossa audiência possa ler as nossas histórias e que essas histórias sejam diferentes, não? Como as pessoas se conseguem adaptar-se para ajudar a mitigar as mudanças climáticas e voltamos ao mesmo, de forma individual e coletiva. E acho que é tudo da minha parte. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ahm, vocês estão a fazer um trabalho incrível na Earthrise. Eu adoro o vosso trabalho, é tão inspirador ver como vocês são sensíveis em relação a contar as histórias sobre a ação climática, as mudanças climáticas. Quero só dizer que um, todos estes slides, estas apresentações, estão na nossa Google Drive. Temos umas apresentações tão bonitas hoje. Muito obrigada, Joy. Agora vamos ouvir o nosso último palestrante, Tim Kruger, é meu colega, na Oxford Net Zero. Ele vai falar sobre a remoção do dióxido de carbono da atmosfera e como é que nós o podemos fazer para evitar que a temperatura média suba mais do que esse grau e meio que já aconteceu. O Tim Kruger é o cofundador da Carbon Gap, que é uma fundação sem ânimo de lucro, que está focada na eliminação do dióxido de carbono da atmosfera. Ele é sócio da Oxford Net Zero e está há 12 anos a trabalhar na Oxford Martins School. Esta iniciativa multidisciplinar avalia as partes técnicas e sociais e as questões éticas associadas à remoção dos gases de efeitos à parte de tudo isto. Não sei como é que ele consegue encontrar o tempo, mas também é o fundador da Data Science que desenvolve uma tecnologia para remover o dióxido de carbono da atmosfera e também
está a desenvolver uma tecnologia para cultivar plantas com elevado teor de proteínas em ambientes áridos, através de uma fração da água necessária para a agricultura convencional. Muito obrigada, Alexis. Muito obrigada por me convidar a estar aqui. Espero que me consigas. Não sei se não vou falar mais sobre, sobre mim, fazer mais nenhuma apresentação, porque a Alex já fez isso. Quero apenas contar-vos uma história. Ahm, Era uma vez, não há muito tempo, o nosso clima era algo estável. Desde a última era glacial, as temperaturas andavam à volta de. Subiam meio grau e desciam meio grau, o que nos permitia ter uh, agricultura, seres vivos e civilização, uma civilização. uh, Nós temos de pensar na temperatura global como se fosse do nosso próprio corpo. Se sobe um bocadinho, não sentimos muito bem. Se sobe demasiados graus, temos febres. E se sobe ainda mais, não vamos conseguir sobreviver muito tempo. E a mesma coisa acontece com o planeta. E enquanto é possível fazer isso, precisamos também pensar de forma realista onde estamos. O ano passado, a temperatura média foi quase 1,5 graus. Isso porque temos um efeito linear, mas a tendência é mais alta, e nesse ano devemos esperar algo em torno de 1,5 graus. Então, realmente, não temos muito tempo para evitar isso. Estamos na soleira para atravessar. Esse site traz informações que é como se fosse o relógio do clima. Como o John comentou, essa acumulação do CO2 é algo importante. Temos menos do que 5 anos para cortar as emissões antes de fato, cruzar a barreira dos 1,5 graus. Esse relógio nos mostra como o tempo está passando. Ele tem um alto nível de precisão. Temos alguns anos, talvez tenhamos 10 anos, mas a melhor maneira de ver isso é que temos por volta de 5 anos. As emissões continuam a crescer para 42 bilhões, estamos chegando lá, e esse gráfico nos mostra as emissões fósseis e, de certa forma, estabilizou um pouco, mas precisamos de fato estabilizar e fazer mais do que isso, cortar emissões, precisamos chegar a carbono zero. Toda vez que esse gráfico aumenta, estamos crescendo essa pressão no clima. Precisamos, de fato, chegar a zero, não apenas estabilizar. Isso já aconteceu no passado, mas essas emissões precisam cair de forma extrema. Esse gráfico nos mostra uma redução nas emissões. Isso precisa acontecer, mas isso não quer dizer que vá acontecer. Precisamos rapidamente reduzir emissões e aí também remover o CO2 da atmosfera, mesmo que reduzimos as emissões para uma pequena fração, ainda vamos precisar remover o CO2 o máximo possível. Não vamos chegar ao carbono zero sem isso. E o que é a remoção de carbono? Dióxido de carbono. Precisamos fazer isso de duas formas: tirar da atmosfera e armazenar em algum lugar. Então, pensando numa árvore crescendo, se você a queima, essa biomassa
e o CO2 vai ser liberado na atmosfera, nessa segunda imagem que vocês veem. Se rapidamente capturarmos isso e devolvermos para a atmosfera, isso não vai resolver. Na última imagem, esse armazenamento de carbono capturado, vemos que de fato leva a essa solução. Então, não só prevenir, mas também capturar esse CO2 excessivo. Já vamos passar aqui em um instante, mas esse é um diagrama do IPCC que mostra as coisas que acontecem no mar, no solo, o uso das plantas, o uso das máquinas, e três critérios importantes a serem considerados. O primeiro é durabilidade. Se o processo vai manter o CO2 fora da atmosfera por um longo período. Isso vemos uma injeção constante de CO2 na atmosfera, então precisa haver essa retirada constante por centenas de anos. Porque por apenas 10 anos, no esquema geral, não será efetivo. Essencialmente, não vai ser permanente, é claro, mas algo durável. De que maneira conseguimos escalar isso? Conseguimos criar uma forma que remova milhões de metros cúbicos de CO2? Precisamos ver e direcionar o nosso esforço em algo que seja possível de escalar. E a forma de aceitar isso, algo que seja aceito pela sociedade. É essencial que não apenas os engenheiros, as pessoas da tecnologia entendam isso, mas fazer isso de uma forma que seja que não deteriore o meio ambiente e de uma forma que seja politicamente possível. Existem várias técnicas. A forma preferida, plantar árvores. Sim, elas retiram o CO2 da atmosfera e mantém ele na sua biomassa. Mas, uma vez que elas são queimadas ou cortadas, isso retorna para a atmosfera. Então, esse armazenamento na árvore, uma vez que ela é queimada, volta para a atmosfera. Então, é algo que vai acabar retornando à atmosfera. Não é suficiente plantar árvores em espaços que não estão sendo utilizados. Talvez possamos fazer algumas toneladas, mas para ser sincero, precisamos de muito mais do que isso. Então, precisamos de respostas além de plantar árvores. A biomassa esquentada se transforma em um material que devolve CO2 para a atmosfera. E esse uso também é uso da biomassa e ela é queimada nas fábricas e isso você vê pelas flechas que o CO2 acaba ficando na atmosfera, mas ele acaba sendo retido no solo. É também uma forma de retirar esse CO2, mas também não temos muito espaço para dedicar a essa tecnologia. Aqui vocês veem uma imagem na costa da França, que está sendo removido o CO2 da atmosfera, e isso pode gerar uma aceleração no crescimento da biomassa, mas ainda é algo não conclusivo e ainda não foram analisados os impactos ambientais dessa atividade. Algumas outras respostas podem ser da parte técnica. Aqui vocês veem máquinas
capturando diretamente o CO2 da atmosfera e injetando no solo. Isso já foi desenvolvido, mas é algo muito caro e que vai requerer muita energia. E a outra possibilidade é que alguns minerais removem o CO2 da atmosfera. E se aumentarmos a quantidade desses minerais, talvez tenhamos uma maior retirada do CO2, mas é algo que ainda não temos certeza de em que velocidade vamos conseguir fazer isso. Vamos pensar agora na escala. Em 2020, por conta da pandemia, as emissões caíram 5,4%. As emissões atuais estão em torno de 42 bilhões de toneladas por ano. Se conseguíssemos manter essa taxa até 2050, talvez as emissões caíssem em 10 bilhões de toneladas por ano. Mas é, não é muito provável que isso aconteça, porque não apenas é necessária a tecnologia, mas precisamos aplicar isso de uma forma rápida. Eu espero que eu esteja errado, mas eu acho que não vamos conseguir dessa forma. Para chegar a carbono zero, precisamos chegar a entre 10 e 20 bilhões de toneladas removidas da atmosfera até 2050. E o que isso quer dizer em termos de escala? 10 a 20 bilhões é um número bem grande. Pense num campo de trigo. Talvez vocês estejam pensando num prado canadense, que essa plantação segue até onde seja possível ver. Talvez isso seja 4% da produção de trigo do mundo. E se você multiplicar isso por 20 em outros lugares onde são plantados trigo, Rússia, China, você vê qual é o tamanho do esforço necessário para chegar nisso. São gerações, aprendizados, pesquisas, as regulações também, equipamentos especializados e milhões de pessoas trabalhando para isso. Esse número é 800 milhões. Precisamos ter uma indústria do tamanho da produtora de trigo esse ano, ano que vem, desse tamanho inteiro para que a gente chegue na marca que precisamos. Então, essa é a escala que precisamos. Esse é o nosso desafio. Claro, prevenir é melhor do que remediar, mas precisamos ver como desenvolver e aplicar essas técnicas em escala. E também precisamos pensar como tirar o CO2 da atmosfera, além de chegar ao carbono zero. O caso da Grã-Bretanha, não chegamos às emissões do acordo, então vamos ter que resolver isso em algum momento. Pulando alguns slides aqui para não passar o meu tempo, mais de 600 dólares por tonelada de CO2 removido. Mas eu vou mostrar esse animal para saber como isso poderia ser. O, a- Essa vaca custa 2 mil dólares para ser criada. Cada uma delas tem 10 quilos de filé. Então, o custo do filé seria 200 dólares? Não, a resposta está errada porque existem outros cortes de carne que você também poderia vender desse animal. Bom, então é bom pensar qual seria o impacto de remover esse dióxido de carbono a 100 dólares por tonelada.
criaria uma forma racional e ultrapassar o carbono zero. No momento, as pessoas que estão emitindo carbono não estão arcando com as consequências, eles estão tendo subsídios para fazer isso. Então, existe um preço moral para isso. Se falarmos de técnicas de remover da atmosfera, existe também uma obrigação moral, porque cria essa obrigação de tomar essas medidas. Há esse preço global pelo CO2. E estamos falando um pouco da estabilidade do clima e do período do Holoceno. E agora estamos mudando para o período do Antropoceno, que é a era climática caracterizada pela influência humana. E precisamos ter uma restauração grande. Algumas espécies de símios deixaram marcas indeléveis no planeta. E poderíamos ver anos no futuro a influência dos humanos no planeta. Não é algo do que a gente ficaria muito orgulhoso, o antropoceno. É um desafio multigeracional. Precisamos pensar nisso, algo que precisa. É como no jardim de infância, se fizermos uma bagunça, precisamos resolver. Então, para resolver a mudança climática, nós temos a tecnologia, nós sabemos como fazer, mas é algo que está além da nossa vontade. As pessoas envolvidas no começo devem iniciar, mas elas não vão ver isso acontecer nas suas gerações. Vai ficar para as próximas gerações que vão conseguir terminar esse trabalho. Então a pergunta não é se conseguimos, mas sim é se vamos fazer isso. As gerações futuras vão seguir felizes para sempre. Muito obrigado. Obrigada, Tim, pela sua análise. Vários outros falaram e comentaram aqui no chat pela sua contribuição nesse tema e agradeço pelo trabalho que você vem fazendo. Agradeço por estar aqui conosco. Agora temos algumas perguntas e gostaria de lembrá-los que, enquanto participam do programa, gostaríamos de saber sua opinião. Vocês podem fazer uma foto dessa imagem e participar, interagir conosco nas nossas páginas e nas nossas redes sociais. Eu vou enviar um link também para vocês. Lembrando, vou mandar um e-mail a respeito dessa conversa. E como eu vi algumas perguntas aqui no chat, bom, as gravações são sempre enviadas e vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. É claro que as traduções vão levar um pouquinho mais de tempo, os slides também vão estar disponíveis no Google Drive. Então, se tiverem alguma dificuldade de acessar, entre em contato conosco. E mais para frente teremos um formulário para vocês preencherem, mas vamos enviar esse lembrete em algumas semanas. Isso aqui nessa página onde vocês vão encontrar perguntas. Bom, vamos parar de compartilhar a tela. Eu tenho uma pergunta aqui para o John. É uma pergunta geral sobre ciência.
mas como as emissões de carbono nos conflitos ajudaram a essa mudança climática? Bom, eu entendo a pergunta e eu acho que a guerra na Ucrânia ou a invasão da Rússia é algo que nós estamos monitorando para ver as emissões que estão saindo de lá. Mais um estudo do Guardian diz que é em torno de 4% até 10% está relacionado com os conflitos e aviação, navegação, é algo bem complicado. Então, a respeito das questões militares, é algo que movimenta bilhões de dólares ao redor do mundo. E então, é algo que, de fato, isso acaba conflitando. Não acho que vai sumir, sempre vamos ter conflitos, infelizmente, mas essas emissões, elas algo que precisa ser acompanhado. Não, não acompanhamos tanto atualmente, mas precisamos acompanhar mais. Essa é a minha resposta para essa questão. É uma questão bem complexa. Eu tenho outra aqui para Joy, e ela tem muito a ver com como a educação em escolas podem ajudar a esse engajamento das pessoas nas questões climáticas. Só um segundo. Ok. Vamos passar para as perguntas do Tim. Tim, hum, há questões que gostaríamos de saber a tua opinião sobre o papel das startups. Há regiões que têm um papel mais predominante a nível de startups, ou existem países no mundo em que existem mais startups ligadas ao clima e ação climática. Eu acho que de momento muito do trabalho a nível da alta tecnologia está a ser feito no hemisfério norte. Não significa que não existam soluções que vêm de outras partes do mundo, mas realmente financiamento para as startups é mais fácil nestas regiões, mas é verdade que temos que ter mais ideias mais espalhadas por todo o mundo de uma forma mais homogéneas e mais financiamento de parte do Banco Mundial e outras instituições. O IFC também na área em que eu trabalho, dedicada à remoção do dióxido de carbono da atmosfera, há muito potencial, especialmente nas economias desenvolvidas. Porquê? Porque realmente, quando se trata de retirar o dióxido de carbono da atmosfera, não importa onde, não importa se é no meio de um deserto, vai ser tão eficaz como se o fizermos noutra parte do mundo. Portanto, existe aqui a possibilidade de colocar tecnologia em sítios que podem ser mais baratos para trabalhar, por exemplo, onde podemos ter mais recursos. Portanto, é uma área que nos dá muito potencial para ter bons resultados, para poder não só remover o CO2 da atmosfera, como também para poder desenvolver novas oportunidades e implementá-las em sítios onde nos sítios onde o desenvolvimento é ainda mais necessário. Muito obrigada. Um, vou.
escalabilidade e outros padrões. Então, existem métodos que são bons atualmente e como podemos focar em inovação para ter isso? Eu acho que eu tenho uma empresa nessa área. Preciso cuidar de não falar algo que eu não deva, mas a grande questão é realmente definir o que é sucesso nessa área, porque existe essa necessidade de remover o CO2, mas as regras do que deve ser entregue nesse trabalho, quais são as questões sociais, as questões de uso de biomassa e regras que mostrem como essa remoção da atmosfera também não foram escritas. Então, o que precisamos fazer? Criar novas tecnologias, sim, mas precisamos criar políticas e trabalhar que é o sucesso nessa área. E aí, a partir disso, as tecnologias vão seguir. O problema no momento é que todos os governos que decidiram trabalhar nessa área, eles querem encontrar os vencedores. E isso não dá muito certo. Precisamos definir o que é o sucesso, e isso vai criar o ambiente propício para isso. Muito obrigada, Tim. Desculpem. Queria saber, John, se você consegue dar mais detalhes de como você conseguiu consolidar essa informação e escolheu mensagens-chave para os seus gráficos. A Joy voltou, então eu vou perguntar o que ela acha qual a extensão da educação sobre o clima ajudaria nesse engajamento das narrativas e nessa comunicação. Bom, desculpe, eu precisei sair um pouquinho, mas claro, existe uma grande dificuldade com a falta da informação sobre educação climática. Talvez eu tenha algumas estatísticas, mas não aqui à mão para mostrar. Sabemos que com educação as pessoas estão mais equipadas para lidar e entender os desafios que estão enfrentando e não apenas entender a complexidade
para Ai, também não se sentirem tão esmagados pela realidade e também não acharem que é tudo tão científico. A educação percorre um longo caminho e faz com que as pessoas entendam de que maneira elas podem participar e se engajar com o clima e também estarem mais bem informadas das ações civis, saberem como votar, saber os caminhos que podem percorrer as suas carreiras com relação a isso. Isso também diz respeito à mídia, não apenas o jornalismo. E isso é como a nova geração se alimenta e por isso das informações, então é muito importante que a mídia seja responsável na forma de compartilhar as histórias e parte disso para ser sincera, não precisa ser explícito sobre mudança climática o tempo todo. Falamos sobre esse cavalo de Troia, sobre trazer esse tema em assuntos diários, mas não necessariamente elas precisam se preocupar que seja sobre mudanças climáticas, porque as pessoas talvez possam sair de tópicos ou desistir de assuntos. Então, como encontrar essas pessoas, não só as que estão inclinadas a ver um documentário ou apenas estejam interessadas, como eu dei a minha apresentação aqui, partilhei com vocês, de que forma o entretenimento, músicos, a indústria musical consegue afetar e trazer essas informações. Então, sim, ser responsável e é importante que a mídia preencha esses espaços que estamos vendo. Mas sim, precisamos de mais educação. obrigada, que resposta tão incrível. Muito obrigada a todos os nossos palestrantes hoje. Obrigada pelo tempo que vocês nos dispensaram. Ah, já estamos a passar um pouquinho do tempo. Quero só vos dizer que a próxima ação será na quinta-feira, dia 10 de setembro. Chama-se Net Zero ou Não Zero. Sobre todo o contexto do Net Zero. Vamos ter também excelentes palestrantes. Eu vou estar presente, a minha colega Camila também. Vamos falar sobre a governança Net Zero, todo o seu contexto, o seu âmbito. Muito obrigada. Desejo-vos um ótimo fim de semana e agradeço novamente a vossa presença neste evento. Muito obrigada.